Uma breve introdução sobre a BMJ, a editora BMJ, que é responsável pelo BMJ Best Practice. Nós somos uma editora que existe desde 1840, com a publicação do British Medical Journal, que eu acredito que vocês conheçam, vocês inclusive têm acesso através também da biblioteca do Einstein. E a BMJ, ou BMJ Group, é parte da BMA, que é a Associação Médica Britânica, e como editora nós temos uma missão de sermos um provedor global de conhecimento sobre medicina, com a missão de desenvolver um mundo mais saudável. Então, entrando sobre o BMJ Best Practice, onde a evidência encontra o conhecimento especializado. O BMJ Best Practice, né, ele é uma ferramenta, como eu comentei, para apoiar vocês no diagnóstico, no prognóstico, no tratamento e na prevenção de doenças, e ele está disponível de forma ilimitada, tanto online, né, na versão web, quanto offline. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso no aplicativo. O BMJ Best Practice aqui, né, trazendo um pouco de informações para professores e residentes e estudantes de medicina, mas também é uma ferramenta relevante para residentes e médicos também já atuando. Alguns pontos fortes do Best Practice é a rapidez em que vocês encontram as respostas que precisam. Também a praticidade, as informações que estão disponíveis no BMJ Best Practice são informações práticas para serem postas em prática. Confiança, pois o conteúdo ele é baseado em evidência, e aí eu vou também falar um pouquinho sobre esse nosso processo de evidência no Best Practice. E facilidade no acesso, né? Tanto web quanto aplicativo. Aqui um pouquinho sobre o nosso processo de curadoria e de reunir as evidências que integram o BMJ Best Practice. Nós, inclusive, este ano, em setembro, nós tivemos um webinar focado especificamente sobre o processo de evidência no Best Practice, que foi conduzido pelo diretor clínico da BMJ. E eu replico aqui 2 dos slides dele. Claro, não tenho o conhecimento, né, do diretor clínico, mas eu replico aqui 2 dos slides que ele apresentou, para apresentar também um pouquinho para vocês como funciona a curadoria da informação que se traduz nos tópicos do Best Practice e nas suas atualizações. O Best Practice ele é atualizado diariamente, né? Assim, revisado e atualizado quando necessário diariamente. Então, sobre o processo de evidência, é feito um monitoramento da literatura médica em bases reconhecidas como a PubMed, como a Cochrane, outras bases também, priorizando revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, ou seja, né, pesquisas de muita qualidade, e depois de uma criteriosa avaliação das evidências, o conteúdo ele é escrito e revisado por especialistas clínicos da área. É muito importante que vocês saibam, todo o conteúdo do Best Practice ele é escrito por médicos, né? Sempre médicos, clínicos, especialistas, que escrevem e revisam o conteúdo que vocês encontram aqui com a gente. A equipe editorial da BMJ, ela supervisiona o processo, né, todo esse processo de curadoria de evidência. O conteúdo ele é todo revisado por pares, e isso também eu vou mostrar para vocês quando a gente partir ali para a navegação. O conteúdo, né, como eu já trouxe, ele está em atualização contínua, e ele é atualizado sempre que surgem evidências fortes o bastante para alterar a prática clínica. As referências, os autores, os revisores,
a data da última revisão, da última atualização, tudo isso está exibido nas páginas dos tópicos de maneira transparente para que vocês tenham essa confiança de que o conteúdo ele pode ser usado, né, para diagnosticar e para tratar pessoas. E aí, para aqueles que têm curiosidade, que têm interesse em medicina baseada em evidência, em saber um pouquinho mais a respeito, nós disponibilizamos no site do Best Practice um kit de ferramentas de medicina baseada em evidências, que inclui uma variedade de informações de alguns dos principais pensadores, né, dessa área de medicina baseada em evidência, que apresentam aos usuários alguns dos conceitos-chave, artigos que promovem e apoiam a tomada de decisão compartilhada, conteúdo que examina a prática baseada em evidência e como ela pode ser melhorada, e também algumas outras ferramentas, como listas de verificação, de avaliação crítica e calculadoras estatísticas. Então, isso tudo também está disponível na página do BMJ Best Practice, na área ali do menu. Em seu perfil Recursos de Evidências, vocês encontram essas informações. Aí, sobre acesso, o acesso, né, como eu falei, é um acesso web, né, vocês já estão acostumados com isso, e também está disponível no aplicativo. Então, aqueles de vocês que ainda não possuem o aplicativo do Best Practice, eu convido vocês a baixarem agora na Apple Store, na Google Store, a baixarem o aplicativo, chama BMJ Best Practice. A funcionalidade do aplicativo ela é completa, inclusive offline. Ela funciona online, funciona também se você estiver num lugar com pouca conexão, né, com baixo sinal, ou se você estiver em trânsito, né, num voo e quiser ali estudar um pouquinho, também funciona offline o aplicativo. E vocês também conseguem no aplicativo, assim como na versão web, rastrear os créditos de educação médica. Eu também vou mostrar isso na navegação para vocês. É importante sempre criar o seu perfil quando você estiver navegando, né? Então, caso você já use o Best Practice, mas ainda não tenha o seu perfil, eu sugiro fortemente que você crie o seu perfil, né? E caso você ainda não, né, vá fazer o seu primeiro acesso, queira baixar o aplicativo, aí mais ainda vai ser importante você baixar o aplicativo, você criar o seu perfil para também usar o aplicativo. Bom, então, vendo aqui um pouquinho. Na versão web, para criar o seu perfil, você precisa fazer o acesso, né, através da rede Einstein, seja por Wi-Fi, seja também no Open Athens, você precisa acessar a página do Best Practice, e aí você vai clicar em seu perfil, que fica aqui na lateral direita, aqui na barrinha, e vai colocar os seus dados, nome, e-mail, se você é estudante, se você é residente, enfim, vai criar ali o seu perfil de usuário. E aí vai passar também pela etapa de verificação, em que você vai receber um código por e-mail para ativar o seu perfil pessoal. E aí o acesso no aplicativo, então você estando logado na rede de IPs, né? Então você baixou ali o aplicativo, estando logado no Wi-Fi do Einstein, você vai seguir ali o passo a passo, você vai entrar automaticamente no Best Practice, né? Isso caso você esteja no Einstein, né? No centro de ensino ou no hospital, você pode seguir esse passo a passo.
O Open Athens, a mesma coisa, né? Baixado o aplicativo, você vai abrir, vai ter que selecionar ali a instituição, né? Então, você vai buscar ali pelo Einstein nas instituições, vai usar as credenciais de acesso do Open Athens, e então você vai conseguir acessar o aplicativo por Open Athens também. Tem uma terceira forma de você acessar o aplicativo, tá? Uma vez que você já tenha feito esse primeiro acesso por Open Athens ou estando no Einstein, utilizando a rede de Wi-Fi, se você já criou o seu perfil, você vai poder acessar o aplicativo simplesmente com as suas credenciais de acesso, né? O nome de usuário, ou e-mail e a sua senha, e aí você vai poder acessar de qualquer lugar, né? Em casa, enfim, da onde você estiver. Bom, então vamos lá para a página agora do Best Practice, fazer a nossa navegação. Eu já estou aqui, já estou logada, né, na página, então se vocês fizeram também, estão na rede Einstein ou fizeram o login através do Open Athens, vocês terão o acesso automático, né, já direto aqui nessa página em que eu estou. E aí também, mais abaixo vai ter uma informação, né, sobre quem fornece o acesso, né? Então, vocês deverão ver essa mensagem de acesso fornecido né, pelo SABE ou pelo Einstein, né? Não sei exatamente como é que está o nome da instituição, mas vão ter essa informação de acesso. Algo muito interessante sobre o Best Practice é que ele está 100% traduzido para o português, ou assim, 98 ou 99% traduzido para o português do Brasil. Esse é um projeto que começou anos atrás, né, de tradução para o português brasileiro. A gente não faz isso para todos os idiomas, mas a gente fez para o português do Brasil e continuamente os tópicos eles continuam sendo traduzidos. Se vocês se depararem com alguma informação em inglês, provavelmente é alguma atualização recente que ainda não passou pela tradução, mas em breve estará traduzido também. Bom, então aqui, né, em seu perfil, quando vocês clicam em seu perfil, é onde vocês vão ver o lugar, né, para criar ali o perfil de vocês, tá? Aqui para mim não aparece porque a minha versão é um pouquinho diferente. É uma versão de administrador, né? Mas assim, vocês vão encontrar ali o lugar onde criar o perfil de vocês na versão web, tá? E que aí permitirá que vocês acessem depois o aplicativo usando só as credenciais, né? E também vai permitir que vocês reivindiquem créditos de educação continuada, de educação médica, né? Aqui em cima, nessa barra rosa. Toda a atividade que vocês têm no Best Practice, seja na versão web, seja na versão do aplicativo, ela é registrada e depois vocês podem fazer essa reivindicação de créditos. Bom, então aqui o BMJ Best Practice é classificada como uma das melhores ferramentas de apoio diagnóstico clínico do mundo, e não sou eu que estou dizendo, né, que trabalho na BMJ. Existem vários estudos que avaliam esse tipo de ferramenta, e o BMJ Best Practice aparece sempre em topo do ranking como das melhores ferramentas para esse tipo de prática, né, para o apoio na prática clínica. E aqui, inclusive, a gente tem o link, né, para a pesquisa que chegou nessa conclusão. Aqui, mais um pouquinho abaixo, a gente tem algumas atualizações recentes, atualizações importantes. Não são todas as atualizações que acontecem no Best Practice que vão entrar aqui nessa página inicial, apenas algumas, né, que a BMJ julga de maior impacto na prática, que vão então entrar aqui nessa lista, e aí você pode, né, ler, né, um pouquinho, né, assim, do que foi alterado,
tá? E também pode ir e se informar um pouquinho mais. Aqui a gente tem informações sobre o aplicativo. Isso aqui também, né, é o gestor de comorbidades. Aí, isso aqui vocês atualmente não têm acesso através do Einstein, mas se tiverem curiosidade, aqui tem um pouquinho de informação também. Tá? Então, deixa eu voltar lá no topo da página para a gente explorar aqui um pouquinho mais ainda o que tem de informação. Então, aqui em novidades, a gente tem as atualizações clínicas, e aí vai ser realmente a lista completa das últimas atualizações, notícias e o podcast. O podcast ele é mensal, ele é conduzido pelo nosso diretor clínico, que é o Dr. Kiran Walsh, e ele sempre vai entrevistar algum especialista, né? Então, aqui, por exemplo, nessa última não, né? Essa já é um pouquinho antiguinha, mas aqui ele conversou sobre endometriose, né? E aqui você tem, agora sim, as mais recentes, né? Então, você vai ter uma série de sessões, né, de podcasts que ele fez recentemente. Deixa eu fechar aqui. A gente também vai ter as especialidades que compõem o Best Practice. São mais de 30 especialidades. Aqui estão listadas, tá? Então, você vai ter cardiologia, atenção primária, medicina do sono, medicina, enfim, pediatria, neurologia, saúde da mulher, né? Vão ter ali várias especialidades médicas. E se eu vier aqui, por exemplo, em atenção primária, eu vou ver todos os tópicos em lista alfabética que compõem essa especialidade e também posso dar uma olhadinha em emergência, né, nos tópicos de emergência que compõem esse tópico, essa especialidade, desculpa. Aqui nós temos as calculadoras. O BMJ Best Practice ele conta com mais de 250 calculadoras médicas baseadas em evidência, e aqui você tem também elas listadas em ordem alfabética. A gente pode fazer uma busca e a gente também pode vê-las aqui listadas por especialidade. Então, se eu venho, por exemplo, em emergência, em medicina de emergência, eu posso ver aqui as diferentes calculadoras disponíveis. E aqui, clicando nelas, eu sou levada aqui a essa outra página para utilizar a calculadora. Aqui a gente tem também informações ao paciente. Isso aqui são folhetos que foram criados para compartilhar informação com os pacientes sobre a condição, né, que o paciente tenha. Então, por exemplo, aqui abandono do hábito de fumar, abstinência alcoólica, enfim, também em ordem alfabética, a gente tem aqui. E se eu clicar, por exemplo, amidalite, eu posso baixar o PDF desse folheto e tenho aqui as informações, né? O que quais são os sintomas, quais são os tratamentos, enfim, se usa antibióticos, se é recomendada a cirurgia, né? Então, eu vou encontrar toda uma informação básica, numa linguagem simples, para um público leigo, que vocês podem compartilhar com o paciente e que também pode ajudar na conversa com o paciente, né? Então, a gente tem tanto assim informações sobre uma condição, né? Como eu falei, mas também, por exemplo, aqui, né? Anorexia, como ajudar se alguém que você conhece pode ter anorexia, né? Então também tem esse tipo de informação, né? Perguntas para fazer ao seu médico, né? Então tem todo uma orientação para os pacientes. Aqui em multimídia, nós temos novamente o podcast, que eu já mostrei para vocês, e também vídeos. Os vídeos, eles são curtos,
e eles mostram procedimentos clínicos comuns, tá? Então, você vai ter aqui, né, todos esses vídeos organizados aqui numa biblioteca, né, como se fosse uma biblioteca, né, uma seção do site onde os vídeos estão presentes, e também os vídeos vão estar disponíveis nos tópicos né, associados a eles. E aqui ainda informações sobre o best practice em si, né? Inclusive aqui como a nossa abordagem de evidências, né? O conteúdo confiável, o processo de avaliação, como funciona. E aqui também a gente vai ter a questão dos créditos, né? E os recursos de evidência, né? Que foi aquela parte que eu mostrei para vocês na apresentação, né? Que é o kit de medicina baseado em evidência, né? Então aqui vocês também podem ver toda essa informação, tá? As tabelas de evidência que a gente utiliza, e aí, se você tiver curiosidade em pesquisar um pouquinho mais a respeito, e a Cochrane Clinical Answers, né, as respostas clínicas da Cochrane, que também vão estar associadas em vários dos nossos tópicos, ali na área de tratamento, em especial, que você consegue ver a eficácia, né, de um medicamento ou de alguma orientação também na Cochrane Clinical Answers. Então, é mais uma camada de evidência que a gente traz no Best Practice. Então, vamos partir agora para busca, tá? No Best Practice, a gente pode fazer a busca de duas formas. A gente pode buscar por sintoma, febre, dor de cabeça, dor nas costas, enfim, ou a gente pode fazer a busca já por uma condição específica, tá? Então, eu vou aqui primeiro fazer uma busca por um sintoma, tá? Então, febre, avaliação da febre em crianças. Então, aqui eu estou fazendo uma busca por sintoma, é uma criança que chega com uma febre. A última revisão, desculpa, desse tópico de avaliação, ela foi feita em 23 de setembro desse ano, e a última atualização desse tópico foi feita no dia 30 de julho também desse ano. Aqui esse quadrinho, né, a gente tem todas as informações que vocês vão encontrar, né, sobre a avaliação de febre em crianças, começando por um resumo, tá? Então, o que é a febre, a definição da temperatura, também aqui diretrizes, né, diretrizes internacionais sobre a febre, e também alguns folhetos, né, informativos para os pacientes. Aí, mais abaixo, eu vou ter, ainda como resumo, né, o diagnóstico diferencial e também os autores que colaboraram com esse tópico de avaliação, né? Então, eu tenho aqui o autor, né, que é esse diretor de emergência pediátrica, né, desse hospital em San Diego, e também tenho os revisores, tá? Então, os revisores também, se eu quiser saber quem são, eu também consigo aqui dar uma olhadinha, tá? Quem são esses revisores. E as referências que eles utilizaram para escrever esse tópico, tá? Então, mais acima também eu vou ter uma parte teórica, né? A etiologia da febre em crianças, vou ter considerações de urgência, né? O que nesse paciente pode, né, ter uma urgência, tá? Sempre com as referências em hiperlink, tá? E também informações sobre o nível de evidência, né? Aqui, por exemplo, evidência C, então eu consigo ver aqui também o que é. Aí na parte de diagnóstico, eu tenho a abordagem diagnóstica, então a história dessa febre,
se tem erupção cutânea, a sintomatologia, né? Então, eu tenho toda essa parte de abordagem diagnóstica e também vou ter os diagnósticos diferenciais, né? Então, o que eu posso considerar aqui, né, de diagnóstico dentre os mais comuns e os diagnósticos também incomuns, tá? Então, aqui, tanto na lista dos mais comuns quanto dos incomuns, vocês observem que existe uma bandeirinha vermelha ao lado de alguns desses tópicos, né? Enquanto que outras não têm. Essa bandeirinha vermelha, ela sinaliza urgência. Então, se eu suspeito que aquela criança com febre, ela pode estar com meningite, é um sinal de urgência, né? Mas se eu suspeito que ela está, enfim, com mononucleose, aí já não é tão urgente quanto outras condições, tá? E aí eu clico aqui nessa setinha, eu consigo ver informações, assim, né? Algumas informações iniciais, assim, informações-chave sobre meningite, então a história, né? O que eu preciso ver se esse paciente tem, o exame físico também, então o que eu noto ali no exame físico, o que eu vou investigar a princípio para confirmar ou descartar esse diagnóstico, tá? E também outras investigações que eu posso fazer, né? Então, isso a gente vai encontrar sobre meningite, sobre sepse, vai encontrar também sobre outras possíveis condições ou infecções, tá? Eu vou encontrar aqui. E aí, se eu quiser saber um pouquinho mais sobre meningite, eu venho aqui embaixo e também, tá? Vou ter aqui algumas informações sobre meningite viral, bacteriana, tá? E também posso ir para alguns outros tópicos que ele me sugere. Então, agora eu vou fazer uma outra busca, agora sim por uma condição. Tá? Então, a apresentação aguda da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? Então, aqui, né, se a gente for ver essa caixinha aqui, esse quadrinho inicial, no topo da página, ele está um pouco mais populoso, né? Existem mais itens aqui do que no anterior, né? Quando eu estava só avaliando febre. Então, os tópicos de avaliação, eu vou ter menos itens ali de informação. Os tópicos das condições de saúde, aí sim eu vou ter uma informação mais aprofundada, né, mais rica, porque vai incluir, né, também o tratamento, o acompanhamento. Esse quadrinho aqui, a gente gosta de dizer que ele acompanha o fluxo da consulta com o paciente, né? Porque a gente vai aqui desde uma visão geral, que aí vai ser o resumo, da mesma forma como foi lá com a avaliação de febre, né? Então, eu vou ter um resumo com toda a informação que eu vou encontrar depois aqui em detalhe, eu encontro ela aqui de forma resumida, tá? Aí mais abaixo também eu vou ter os colaboradores, né? Então, quem são esses autores? Então, uma professora da Escola de Medicina de Yale. Aí também aqui, mesma coisa, também da mesma instituição. E também tenho informações sobre os revisores, né? No caso aqui teve um revisor e outros pareceristas, né? E as referências. Então, eu sempre vou ter a informação nesse formato. Aqui no caso, né, aqui na lateral, eu também já vejo os vídeos, né? Então, aqui já tem 2 vídeos em destaque relacionados a esse tópico. Também há 2 folhetos em destaque relacionados a esse tópico, né? Informações para os pacientes, as diretrizes e também alguns exemplos de diagnósticos diferenciais. A última revisão também foi em 23 de setembro desse ano,
a última atualização foi em 27 de agosto de 2025. Por acaso a gente só se deparou com datas próximas, né, de atualização. A data de revisão ela sempre vai ser uma data próxima, né, porque os tópicos eles estão sempre em revisão. A atualização, por acaso, tanto em febre quanto nessa condição, no DEPOC a gente está vendo uma data recente, mas às vezes acontece da última atualização ter sido feita em 2023 ou 2022, né? Porque de lá para cá não surgiu nenhuma evidência forte o bastante para mudar a prática, né? Então sempre vai depender da pesquisa, né, que é feita. E do que essas pesquisas encontram. Bom, então aqui na parte teórica, a gente tem uma informação um pouquinho mais abrangente, né? Além da etiologia da condição, a gente também vai ter informações sobre epidemiologia, tá? Então, quarta principal causa de morte no mundo, e aí a referência, a gente vê aqui uma referência da OMS, aí taxa de mortalidade, né? Incidência, enfim, a gente vai ter todas essas informações epidemiológicas. Também vai ter caso clínico, né, exemplos assim de como pode se apresentar, né, na clínica. Aí na parte de diagnóstico, novamente a gente tem abordagem, a gente tem história e exame físico, tá? Então os principais fatores diagnósticos, os comuns, e aí aqui a característica, né, da tosse ou do sibilo, e aqui exemplos com os vídeos, e também fatores diagnósticos incomuns, tá? E ainda outros fatores também que podem aparecer, né? Tabagismo, incomum febre, né? A gente tem ali fatores de risco também, tá? Aí também o que devemos investigar, tá? Então, as primeiras investigações, né, os primeiros exames a serem solicitados, então, a saturação de oxigênio, a radiografia torácica, né? Eu vou ter aqui essa lista de primeiros exames, hemograma, e também outros exames que eu posso solicitar, né? Posso considerar aí solicitar. Aí, diagnósticos diferenciais, essa é uma parte bastante utilizada do Best Practice e também muito elogiada, tá? Então, a gente vai ter aqui várias outras condições, né? Então, a gente vê ali os sinais e sintomas, né? Como que ele vai se diferenciar, por exemplo, um derrame pleural do DEPOC, né? Então, eu vou ter aqui também o que eu preciso pedir de exame para esse paciente, e se eu quiser investigar um pouquinho mais sobre derrame pleural, aí eu posso ir lá no tópico, né? Então aqui a gente já tem a setinha para ir para o tópico, avaliar essa outra condição, caso eu tenha essa suspeita. Aí ainda lá em diagnóstico também eu vou ter os critérios diagnósticos, tá? Em tratamento é outra parte chave, né, do Best Practice. Então, eu vou aqui passar direto para o algoritmo de tratamento, tá? Que é onde a gente vai encontrar as orientações sobre como tratar esse paciente. Então, se esse paciente, né, ele já se apresenta, né, com um broncodilatador de curta duração, né, eu tenho aqui a informação, aí o que eu posso considerar, né? Considerar corticosteroide sistêmico. E aí eu tenho aqui as informações sobre como utilizar, informações sobre a dose, sempre também com o hiperlink, né, para as referências, tá? Então eu consigo ver aqui essas referências. E também o hiperlink para Cochrane, para a biblioteca de perguntas clínicas da Cochrane, tá? Então, se eu quiser dar uma olhadinha aqui na
na eficácia dessa medicação, eu vou ser redirecionada aqui nessa outra página, né? Vai abrir uma página, uma aba nova, eu vou ser redirecionada para Cochrane. E aí eu posso ver aqui a resposta, tá? Posso ver aqui os resultados, né? Consigo confirmar essa informação. Aí o que eu também queria mostrar para vocês aqui é a questão dos medicamentos, né? Então a gente sempre vai ter também o hiperlink do medicamento. Vocês, no Einstein, vocês têm acesso a Micromedex? Eu não sei, mas caso vocês tenham acesso a Micromedex ou a alguma outra base de medicamento, ela vai estar aqui. E aí vocês clicam na base, né? No caso eu não tenho acesso, então eu não vou clicar, mas ao clicar na Micromedex, vocês vão ser levados direto à página da prednisolona, com as informações lá sobre o medicamento, tá? E a mesma coisa, né? A gente sempre vai ter os medicamentos assim em hiperlink. Então, ainda em tratamento, tenho também as discussões com o paciente, tá? Também prevenção, né, da condição. Então, também o que que a gente pode fazer, né? Se for um fumante, né? A imunização também, farmacoterapia. E a gente tem também depois o acompanhamento, o monitoramento do paciente, como ele deverá ser feito, tá? Então, com as informações aqui. Tenho as possíveis complicações, tá? Então, quais são essas complicações? O período de ocorrência, curto prazo, longo prazo, médio prazo, e a probabilidade, alta, média ou baixa. Né? No caso aqui é tudo média ou alta, mas a gente também vai ter probabilidade baixa de ocorrência. Né? Então, aqui, diarreia associada ao antibiótico, né? Então, pode ocorrer num curto prazo, é bem provável, e eu tenho aqui algumas informações e também o que pode acontecer, tá? Então, eu tenho aqui essa parte de complicações e também o prognóstico desse paciente, qual é, tá? Então, também as taxas aí de recuperação, ou como funciona, e aí também tenho aqui tudo em hiperlink. E, por fim, na parte de recursos, eu vou ter, por exemplo, imagens e vídeos, né? Então, os vídeos que estão associados a essa condição são vários vídeos, né? Então, desde como se apresenta o sibilo, né, da respiração, aí também algumas demonstrações de procedimentos, né? Intubação, ventilação. No caso, não tem nenhuma imagem, são só vídeos, mas dependendo do tópico também vão ter aqui imagens, às vezes de uma radiografia, enfim, algum exemplo de imagem. Também tem o folheto informativo para o paciente, né? No caso, são aqui dois folhetos, né? Na verdade, é porque a gente está aqui em inglês e em português, né? Que são a mesma coisa. O que e também perguntas a fazer ao seu médico. E aí a gente tem as diretrizes, então as diretrizes internacionais que foram utilizadas, que foram referenciadas aqui nesse tópico. Também temos a parte das referências, e aí vão entrar os artigos, sempre com a opção ou para o abstract, né, para o resumo, ou para o texto completo, ou para ambos, e também a evidência, tá? Então, aqui, quais são as tabelas de evidência desse tópico e quais são as respostas clínicas Cochrane que estão associadas a esse tópico, né? Então, tem aqui a listinha com os links para Cochrane.
Deixa eu ver o que mais. A gente pode ver tudo, né? Se vocês gostam de, enfim, né, salvar alguma coisa, vocês podem ver todo o tópico em PDF. A gente pode baixar todo o tópico em PDF, é, e visualizar aqui, né? Então vocês veem tudo tá aqui disponível, né? Visão geral, teoria, diagnóstico, tratamento, tá tudo aqui nesse PDF se você quiser baixar. Deixa eu voltar. E aqui em cima a gente tem a parte dos créditos, né? Que, como eu falei, esses créditos eles vão conforme eu uso, se eu tiver criado o meu perfil, né? Então é muito importante que vocês criem o perfil de vocês. Tendo criado o perfil, a plataforma vai rastrear o seu uso, né, na plataforma. Então aqui eu vou conseguir reivindicar esses créditos, tá? Sim, o perfil. Então, aqui na página inicial, Lícia, você vai vir aqui nessa barra em seu perfil, tá? E aí vai aparecer aqui em rosa, não aparece para mim, eu peço desculpas, né? Mas assim, essa informação não aparece para mim porque o meu acesso ao best practice é diferente. Mas quando vocês acessam, vai aparecer em rosa, assim, né? Igual tá o baixe seu aplicativo, baixe o aplicativo, vai aparecer algo como crie o seu perfil, né? E aí você clica ali e você coloca, né, os seus dados, né, o nome, e-mail e cria uma senha e aí você vai ter o seu perfil, tá? É... Aqui também, né, já que a Alicia trouxe, eu já ia trazer isso na apresentação, eu acho que é o meu próximo slide. Também tem inscreva-se para receber atualizações por e-mail. Eu sei, ninguém gosta de e-mail, mas o que que é legal, tá, nessas atualizações por e-mail? É que vocês recebem. De nada, Alicia. É que vocês recebem, quando vocês se cadastram, né, para receber esses e-mails, vocês recebem cenários clínicos mensalmente. Então, uma vez por mês, por e-mail, vocês vão receber ali, em português do Brasil, um cenário clínico. Esse paciente de 40 anos chegou com uma queixa disso, daquilo outro, né? Ao exame ele apresentou isso e aquilo outro, né? Então, vai ter ali toda a descrição de um caso clínico. E a pergunta: você pode tratar este paciente ou esta paciente, né, que se apresenta com essas condições? Então, é um conteúdo bacana, né, assim, para vocês receberem, né, porque ele é focado, né? Ele serve para desenvolver o raciocínio clínico, para que vocês sejam expostos a uma variedade de casos e também para aprimorar, né, as suas habilidades do próprio uso do best practice, para você se familiarizar mais com o uso para o diagnóstico e para o tratamento de condições. Então, esse é um e-mail que vale a pena se cadastrar para receber. Falando em casos clínicos, deixa eu voltar aqui rapidinho na plataforma para eu mostrar aqui também mais uma coisa para vocês. Então, aqui voltei para a plataforma. Aqui também, nessa parte de seu perfil, a gente tem relatos de casos, né? Então, aqui, quando eu venho em relatos de casos, eu vou me deparar com toda essa biblioteca aqui de relatos de casos, né? Que eu posso utilizar. Tá? E separados também por área, né? Por especialidade. Então, eu vou ter pediatria, cuidados paliativos, mas também vou ter saúde global, né? Genética, enfim, tanto coisas mais específicas, né? Como, enfim, cirurgia cardíaca, quanto tópicos um pouco mais amplos, como saúde global, tá?